Com essa questão da execução invertida aplicada nos juizados especiais federais e qual é a diferença para o procedimento do Código de Processo Civil? Vamos entender mais esse tema em torno dos juizados. Então, já seguimos. Juizados especiais federais, execução invertida. O que é que aconteceu? Por que que o Supremo decidiu isso? É que a regra é uma execução normal. Quem é que apresenta os cálculos da execução? O exequente. O exequente pega o título executivo, calcula, se precisar de um perito, ele requer, mas isso é um ônus que, de regra, recai sobre o exequente, a apresentação do valor a ser executado. Nos juizados especiais federais, porém, o Supremo inverte essa lógica, daí a expressão execução invertida. Não é que o executado vai se executar, mas ele vai apresentar os cálculos. Essa é a lógica. E por quê? Quais são os fundamentos que o Supremo Federal utilizou para concluir dessa forma? É um microsistema específico, é a Lei 10.259. Quais dispositivos? O artigo 11 e o artigo 16. Isso aqui foi a interpretação sistemática chave para se concluir como o Supremo concluiu. O artigo 11. Todos os documentos pertencem aos entes públicos que têm a obrigação de juntá-los no processo. É o que diz o artigo 11, quer isso se refere à fase de conhecimento, que é a fase de execução. E o artigo 16 trata da execução em si, que é feita de uma forma mais simples, mais informal. Expede-se um ofício para que o ente público cumpra aquela obrigação, aquela execução, ainda que seja por quantia certa. Então, da conjugação desses dois dispositivos, nasce essa validade da execução invertida. Eu coloco aqui, foi no ADPF 219, eu coloco aqui o inteiro teor, para quem tiver interesse de ler, mas são 100 páginas o acórdão, então eu retiro aqui o trecho essencial desse acórdão, desses votos. Para que não fique dúvida, eu sempre digo, nós temos que conhecer o inteiro teor para saber exatamente o alcance dos entendimentos formulados pelos tribunais superiores, e aqui não resta dúvida de que a hipótese se referia ao microsistema dos juizados especiais. No caso, era um processo oriundo do Juizado Especial Federal. E aí continuou, o Código de Processo Civil foi tratado para procedimentos especiais e atender às liturgias da ordinariedade. É diferente da Lei 10.259. Então, uma coisa é o Código de Processo Civil, que é um rito mais completo, outra coisa é o rito do juizado, aí sim, aplicando-se a execução invertida. E para que não fique dúvidas relativamente a essa distinção, o STJ vem, precedente do STJ, portanto, interpretando o precedente do Supremo para fechar essa questão, e diz, relativamente ao processo comum, aquele que não corre no juizado, corre numa vara comum, pode ser da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, não é possível a determinação judicial à Fazenda Pública de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença nesse procedimento comum. A Fazenda Pública, no procedimento comum, pode apresentar os cálculos? Pode, se ela agir voluntariamente. O que o STJ decidiu é que não pode haver a determinação. A Fazenda Pública não pode ser obrigada a agir dessa forma, diferentemente do que acontece nos juizados especiais federais, em que a execução invertida se tornou a regra, não apenas nos processos que envolvem benefícios previdenciários, que são a grande maioria, mas também em processos movidos, por exemplo, contra a União, muitas questões envolvendo gratificações de verbas remuneratórias de servidores públicos. Quem dispõe desses documentos para fazer o cálculo é a União, as diversas autarquias. A atribuição, portanto, para fazer esse cálculo é deles. É possível fazer essa execução invertida, eles apresentam os valores e aí a execução prossegue. Se o autor concordar, já homologa e parte para o pagamento via requisição de pequeno valor ou precatório. Se o autor ou o exequente não concordar, instala-se ali um incidente, instala-se ali uma controvérsia que vai ser resolvida pelo juízo. Então é isso. A execução invertida, então, para finalizar, a execução invertida é pertinente aos juizados especiais federais, não ao procedimento comum,
no procedimento comum, a execução segue a regra de que o exequente aqui, em princípio, apresenta os cálculos. Era isso, vamos seguir aqui com os temas relevantes dos juizados especiais federais, que tem se tornado uma das justiças mais importantes desse país. Vamos lá, até a próxima.